Quem é? Luiz Guilherme, de Campinas. Luiz Guilherme, tudo bem? Tudo certo. Diga. Semana retrasada, aqui na Unicamp, teve um evento promovido por uma ONG cristã, Reasons to Believe. E o pessoal os evangélicos aqui da Aliança Pública Universitária trouxeram os caras aí, e eles fizeram 2 palestras focando mais na questão do criacionismo. Aham. E na segunda delas, é informação de segunda mão, né? Eu recebi essa informação de uma pessoa que eu confio bastante e é verdadeira, imagina. O professor da biologia se levantou e perguntou como é que era possível, numa universidade laica, eles falarem de criacionismo. Ou seja, chegou a um ponto de absurdo, né? Como é que é? A questão do só o darwinismo pode ser aceito. E a minha pergunta relativa a isso é a seguinte: o darwinismo não seria, assim como o socialismo, uma cultura? Ou ainda os dois não seriam parte de uma cultura maior, que a gente poderia chamar de modernismo? Sim, o darwinismo sim. Agora vamos deixar claro um ponto. Esta teoria que os camaradas estão combatendo tanto, que se chama o design inteligente, tá certo? Quem inventou a teoria do design inteligente foi Charles Darwin em pessoa. O pessoal discute isso e opõe darwinismo a design inteligente porque não leram a origem das espécies. Se lessem, note bem, eu li a origem das espécies quando eu tinha 16 para 17 anos. Naquela época eu era darwinista fanático, tá certo? Fazia coleção de desenhos de dinossauros, né? Vivia lendo tudo quanto tinha de negócio de paleontologia, eu adorava essa coisa. Então, nessa época, eu já sabia que no parágrafo final da origem das espécies, tá certo? Charles Darwin descreve a evolução animal como sendo o resultado, a materialização de um plano divino, de um plano traçado pela inteligência divina. Ora, se Charles Darwin pode dizer isso, por que os outros também não podem? Agora, note bem. Daí o que os caras dizem? Não, Charles Darwin fez isso só por uma concessão à mentalidade da época. Ele estava disfarçando o seu verdadeiro pensamento. Mas esses mesmos caras que dizem isso, eles próprios tentam provar, por outro lado, que Charles Darwin era um sujeito muito cristão. Então tudo isso aí, quer dizer, é empulhação. Agora, você dizer que na universidade laica são proibidas ideias, proibido qualquer ideia religiosa, não, o Estado laico é o Estado que não toma posição em matéria de religião, não toma posição nas disputas entre as religiões, nem na disputa entre a religião e o ateísmo, que é também uma forma de crença. Agora, o Estado que proíbe a expressão de ideias religiosas nos seus recintos oficiais, ele não é um Estado laico, ele é um Estado ateístico. Ou é um Estado anticristão, qualquer coisa assim. Quer dizer, isso que está acontecendo faz parte da reforma do vocabulário, a reforma gramsciana do vocabulário. Você usa as mesmas palavras para querer dizer o contrário. Mas bem, aqui na Constituição Americana, quando eles decidiram que o Estado não teria religião oficial e não se meteria nessas questões, foi para assegurar que todas as tendências religiosas tivessem liberdade de expressão em toda parte, e não para calar a boca delas. Agora, na reforma do vocabulário já inverteram. Então, esse sujeito que disse isso, como numa universidade laica, tá bom, numa universidade laica você não pode pregar o ateísmo, muito menos você pode pregar, tá certo, a extinção da liberdade de expressão religiosa dentro da universidade pública. Então, a resposta para esse sujeito é a seguinte, vai tomar no cu. Mas, mas a gente poderia considerar o darwinismo como uma cultura, assim como o senhor coloca o socialismo também? O darwinismo no sentido que esses cientistas... O darwinismo é devidamente incorporado na ideologia do movimento revolucionário desde as suas origens. Por quê? O evolucionismo surge, em primeiro lugar, como uma doutrina esotérica, tá certo? Inventada no corpo de uma organização esotérica, cujo nome eu esqueci agora, inventado pelo avô de Charles Darwin, Erasmus Darwin. Depois disso, ela se transforma numa ideologia político-social com Herbert Spencer, aparece como evolucionismo social. Só depois disso, Charles Darwin, influenciado por Herbert Spencer e pelo próprio avô, resolve fazer daquela ideologia uma teoria biológica.
Então, quer dizer, o darwinismo, ele faz parte do movimento revolucionário. Ele não é uma teoria biológica que depois virou ideologia. Não, era uma ideologia que depois virou uma teoria, a qual foi dada depois uma versão biológica. Tá certo? Agora, se você quer saber a minha opinião a respeito, eu não sei se existiu evolução animal ou não. Eu já estudei muita coisa disso, eu não chego a conclusão nenhuma. Eu não sei se o fato da evolução aconteceu ou não. O que eu sei é que, como teoria, o evolucionismo não vale um peido. Tá certo? É uma coisa totalmente mal construída, por vezes autocontraditória, outras vezes tautológica, entendeu? Que você não está dizendo nada, tá certo? E que pretende se impingir ao público mediante as suas versões mais contraditórias. Se você leu Charles Darwin, tá certo? Na versão primeira do evolucionismo, no evolucionismo nada acontece por acaso. Está tudo, vamos dizer, previsto por leis naturais férreas. Passados 100 anos já aparece outra versão mais recente, né, que diz que, ao contrário, acontece tudo por acaso, é tudo por uma combinatória totalmente fortuita. Ora, como é que os caras querem nos impingir que essas duas teorias opostas são a mesma teoria? Uma teoria não pode alegar em seu favor argumentos absolutamente contraditórios. Agora, eu não conheço um único evolucionista que tente resolver esse pequeno problema de lógica que tem lá dentro. Aliás, falar de lógica com esses caras é até perda de tempo. Quer dizer, porque isso aí, vamos dizer, em geral, o evolucionista ele precisa acreditar naquilo, ele necessita desesperadamente acreditar nisso. E vou te dizer por quê. Porque a perspectiva religiosa, a perspectiva, vamos dizer, de uma vida além da vida biológica, a perspectiva da existência de um Deus, de um céu e de inferno, é aterrorizante para essas pessoas. É o terror pânico, tá certo? De que seja preciso um dia se confrontar com uma realidade eterna, tá certo? E correr o risco de uma danação eterna. Eles têm medo disso. Então eles querem exorcizar esta coisa. Tá certo? Ora, a existência de uma vida após a morte, eu acho que é um dos fatos mais bem comprovados da história humana, que existem tantos e tantos e tantos e tantos e tantos depoimentos de pessoas que estiveram clinicamente mortas e cuja experiência post-mortem é exatamente igual. Existem, acho que talvez seja esse o material mais abundante que existe em todas as civilizações. Ou seja, algo após a morte alguma coisa acontece, não sabemos exatamente o que é. Os teólogos podem divergir quanto à natureza dessa vida após a morte, mas eu acho que como um fato não tem como negá-lo. E é justamente isso que aterroriza essas pessoas. E depois ainda vem com essa história de que não, os negros inventaram a religião para se consolar. Tá certo? Porque a religião lhes dá tranquilidade. Eu não vejo qual é a tranquilidade que você pode ter dentro da perspectiva de você ir para o inferno. Quando Cristo diz, muitos são chamados e poucos escolhidos, olha, ele está anunciando um destino terrorífico para a maior parte das pessoas. Não vejo que tranquilidade, que consolo as pessoas vão ter disso. O que o cristianismo está dizendo é que existe uma chance, e essa chance é pequena. Tá certo? É como passar por um buraco de agulha. Tá certo? Do mesmo modo acontece em outras religiões, onde a perspectiva da vida pós-morte é descrita até em formas mais aterrorizantes. Então, na verdade, o que é um consolo é o ateísmo, porque o ateísmo desativa a sua imaginação espiritual. Você não tem que pensar mais além desse círculo, desse horizonte restrito da vida terrestre que está acessível aos seus olhos. É como se o resto não existisse. Né? Quer dizer, é como se a visão humana ela tivesse a capacidade de alcançar todo o universo existente. Para além disso, não existe nada mais. O que é uma coisa, vamos dizer, intrinsecamente absurda. Né? Então, quer dizer, como a imaginação espiritual leva o sujeito até dimensões que são, por vezes, aterrorizantes, o nego se anestesia de vir ateu, não penso mais nada disso, não existe nada disso. Seria bom para ele se não existisse. Agora, que o darwinismo é uma cultura, não digo que ele por si mesmo seja uma cultura, mas ele é um elemento da cultura revolucionária. Entendi. Muito obrigado, Olavo. Obrigado a você pela pergunta.